Olá pessoal, vamos para mais uma questão de matemática. Não esqueça de deixar o seu like e já se inscreva no canal. A questão diz o seguinte: a partir de um cubo de aresta 1, inscreve-se uma esfera. Nessa esfera, escreve-se um novo cubo e neste uma nova esfera. Repetindo essa operação indefinidamente, a soma das áreas totais desses cubos é igual a... Então, para responder essa questão aí, eu vou deixar os desenhos prontos aqui para a gente entender um pouco melhor. Então, eu vou fazer primeiro um cubo. Dentro desse cubo, eu vou colocar uma esfera, certo? Coloquei aqui esfera. Dentro dessa esfera, a gente vai colocar um novo cubo. Então, está aqui a nossa representação. A partir desse desenho, a gente vai tirar algumas conclusões. Primeira, observe o seguinte. O cubo maior, a aresta dele é igual a 1. Então, aqui é 1, 1 e 1, né? Aí eu vou fazer uma tabelinha aqui para a gente colocar esses dados aí que a gente vai utilizar. O primeiro dado que eu vou colocar é a aresta, certo? Então, vou escrever aqui, ó, aresta. Vou escrever também a diagonal, já eu explico por quê. Diagonal. E a área, que é o que a questão está pedindo, certo? A área, ok? Então, se você observar, o primeiro cubo, que é o maior, a aresta dele é 1. E a diagonal de um cubo é a aresta vezes raiz de 3. Então, aqui é 1 vezes raiz de 3. Beleza? Quem é a área? É 6 vezes a aresta ao quadrado, ou seja, 6 vezes 1 ao quadrado. Então, aqui vai dar 6. Beleza? Então, o primeiro cubo a gente já calculou a área dele. Falta calcular o desse outro cubo aqui de dentro. Mas observe o seguinte, ó, se a gente pegar esse ponto aqui e ligar esse ponto aqui, a gente tem exatamente, ó, a diagonal do cubo. E a diagonal desse cubo é exatamente igual a 1. Por quê? Porque o diâmetro da circunferência, ó, a altura dela, que é o diâmetro, é igual ao lado do cubo. Então, o que é que acontece? A diagonal do novo cubo é igual a 1, certo? E o que é que eu faço com a aresta para virar diagonal? Eu multiplico por raiz de 3, certo? Então, se eu quero desfazer essa multiplicação para transformar a diagonal em aresta, a conta que a gente faz é exatamente dividir por raiz de 3. É a operação ao contrário, certo? Então, se eu quero saber a aresta desse novo cubo aqui, eu vou pegar 1 dividido por raiz de 3. Então, aqui vai ser 1 sobre raiz de 3. E quem vai ser a área desse cubo menor? Vai ser exatamente, ó, 6 vezes a aresta ao quadrado, ou seja, 1 raiz de 3 ao quadrado, certo? Isso aqui vai ser igual a quem? A 6 vezes, vou afastar a tela aqui, ó, 1 sobre raiz de 3, né? Vai estar ao quadrado, então vai dar 1 sobre 3. 6 vezes 1, 6, dividido por 3, 2. Então, o primeiro cubo tem área 6, o segundo cubo tem área 2. Se a gente repetir esse processo, pessoal, fazendo uma nova circunferência aqui e um cubo dentro, o que é que vai acontecer? A diagonal dele vai ser exatamente igual à aresta do anterior, certo? Observe que o 1 veio para cá, ó. Beleza? Então, a diagonal vai ser 1 sobre raiz de 3. E para encontrar a aresta, eu divido por raiz de 3. Se eu pegar esse valor e dividir por raiz de 3, é multiplicar por 1 sobre raiz de 3, né? Então, vai dar 1 sobre 3. Então, a aresta é 1 sobre 3. Quem vai ser a área? 6 vezes 1 sobre 3 ao quadrado, né? Isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 1 sobre 9. 1 sobre 9 vai ficar 6 vezes 1, 6 sobre 9, que é a mesma coisa que 2 sobre 3. Aqui já dá para a gente tirar algumas conclusões. Ó. A primeira área que a gente calculou, a área 1, foi igual a 6, que é essa primeira aqui de cima. A área 2, a segunda área, deu 2. A nossa terceira área aqui, ó, deu 2 sobre 3. Então, o nosso A3 foi 2 sobre 3. Aí, observa o que é que está acontecendo. A primeira foi 6, veio para 2, depois veio para 2 sobre 3. Então, a gente está dividindo aqui, ó, por 3, certo? Dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3, né? Então, as áreas, a gente pegou a primeira, dividiu por 1/3, depois dividiu por 1/3 de novo. Isso aqui vai se repetir infinitamente, certo? Então, é uma PG, né? Uma progressão geométrica, em que o nosso primeiro termo, A1, é 6,
a nossa razão é igual a 1/3. Então, essa razão, o Q, está entre 1 e 0, né? Então, essa razão aí, se a gente fizer a soma, é uma soma infinita, mas a gente chega a um resultado concreto, né? Um resultado fechado. Então, qual é a fórmula que se resolve a PG infinito? É a soma dos termos, né? Eu vou dizer que é a soma dos AN é igual a A1, o primeiro termo, sobre 1 menos Q, certo? A gente vai usar essa fórmula. Vou subir aqui um pouquinho. Então, a gente vai ficar o seguinte, ó, o nosso primeiro termo, 6, então vai ser 6 sobre 1 menos Q, 1 menos 1/3, né? Que a razão, ó, é dividir por 3. Fazendo essa operação aqui embaixo, 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Isso aqui ficou, ó, 6 sobre 2/3. Conserva o de cima, né? 6 e multiplica pelo inverso de baixo, 6 sobre 2. Então, vai dar 6 vezes 3, 18, dividido por 2, 9. Então, a nossa resposta aí é 9, né? Então, a alternativa correta, ó, deixa eu subir lá, vai ser a letra C. Finalizamos aqui mais uma questão. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.